revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nesta cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graça e paz, meus irmãos. Um dia maravilhoso para você. Como é maravilhoso podermos acordar, podermos estarmos juntos. E hoje um dia especial, um dia muito alegre, um domingo especial na vida de todos nós. Um domingo em que nós comemoramos aí a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida e na vida da sua família. E hoje eu quero dar uma ótima notícia para você. Eu trouxe hoje uma notícia especial para você. Uma informação que há mais de 2000 anos tem aquecido o coração de milhões e milhões de cristãos ao longo da história. A notícia que eu trago para você hoje é que Jesus ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E esse é o motivo de nós estarmos hoje aqui, é o motivo de tanta alegria, é o motivo de nós estarmos louvando, adorando ao Senhor, é o motivo de nós comemorarmos a nossa salvação conquistada por Cristo na cruz. Então, apesar de todo o tempo que nós vivemos, de todo esse momento que nós passamos, de todas essas coisas desagradáveis, ruins e chatas que temos visto e ouvido esses dias, vamos esquecer um pouquinho, por alguns instantes, todas essas coisas para nos alegrarmos e comemorarmos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. É o texto que se encontra em 1 Coríntios 15, onde eu lerei dos versos 1 ao verso 8. E assim diz a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, esse aqui é o texto da Palavra de Deus, 1 Coríntios 15, dos versos 1 ao verso 8. Então, esse texto é um texto maravilhoso que fala justamente da ressurreição de Cristo. Ele fala do nosso Senhor que teve a vitória sobre a morte e que ressurgiu. Então, o Mestre ressuscitou e ele subiu ao céu, onde recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará a esse nome, ao nome de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso por causa dessa grande vitória, tudo isso por causa dessa grande vitória sobre a morte. Jesus que se humilhou, se fazendo homem, que se humilhou, se fazendo servo, e se humilhou ainda mais, morrendo a morte de cruz, e por causa disso, por causa da sua submissão ao Pai, por causa desse amor por cada um de nós, ele então recebeu um nome acima de todo nome, a qual todos deverão se dobrar diante dele. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nos deu a vida e a vida eterna. Então o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre a morte e que nos substituiu naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, nos reconciliando e nos tornando justos diante de Deus, tornando-nos justos aqueles que o aceitaram pela fé. Estes
foram resgatados. Ele nos resgatou da escravidão do pecado e da condenação eterna que é reservada para aqueles que não recebem como Senhor e Salvador. Então, a esse Senhor nós louvamos, a esse Senhor nós adoramos e a Ele nos reverenciamos, porque por causa desse amor, por causa dessa morte na cruz, por causa da sua ressurreição gloriosa vencendo a morte, nós podemos então comemorar tudo isso. E após a sua ressurreição, Jesus foi visto pelas mulheres, caminhou ao lado de 2 homens na estrada de Emaús, apresentou-se aos apóstolos e foi visto por mais de 500 pessoas que testemunharam da realidade da ressurreição. A ressurreição é uma realidade e, sem dúvida, ele venceu a morte. E a sua vitória é a vitória de todos aqueles que creem, é a vitória de todos aqueles que reconhecem que há vida em Jesus e o recebem como Senhor e como Salvador das suas vidas. E depois de se apresentar vivo, depois de se apresentar então para todas essas pessoas, para todas essas testemunhas, diante deles Jesus subiu ao céu com a promessa de que voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele volta para buscar a sua igreja que aqui neste mundo faz a sua vontade, milita contra o pecado e sofre por não pertencer e pensar como este mundo. Então Jesus ele nos deixa sós, não nos deixa desamparados, não nos deixa abandonados. E hoje nós vivemos um tempo em que o mundo comemora, hoje, nesse dia, o mundo comemora uma Páscoa diferente, a Páscoa do chocolate, e a Páscoa do chocolate, a Páscoa do coelho, que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa de Cristo. E nós precisamos entender isso, que a Páscoa de Cristo é a Páscoa verdadeira, mas a Páscoa que o mundo comemora hoje, ela remete às tradições pagãs, às tradições dos falsos deuses que celebravam nessa data os cultos à fertilidade, aí representados pela deusa Ostara, que é uma deusa que tinha a cabeça de coelho, inclusive, e pelos ovos que ela trazia e que representavam então a renovação da vida. Nada a ver com a Páscoa verdadeira, nada a ver com a Páscoa de Cristo, nada a ver com a Páscoa que nós estamos celebrando nessa ocasião. Porque nós cristãos que sabemos a verdade, fomos libertos pela verdade, e nós sabemos que a Páscoa representa muito mais do que isso. Ela representa muito mais do que todas essas coisas, e ela fala do dia em que nós fomos cobertos, do dia em que nós fomos protegidos, e do dia em que nós fomos salvos da morte e da escravidão ao diabo imposta pelo pecado. Muito mais do que um chocolate gostoso, a verdadeira Páscoa de Jesus é uma mensagem de esperança e uma mensagem de alegria para todos nós. Porque ela fala da vitória de Cristo sobre a morte, e isso nos traz a esperança e nos traz a certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos também irá nos ressuscitar no último dia. E aí 1 Coríntios 6,14 diz o seguinte: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Essa é a garantia que nós temos, a garantia dada através da ressurreição de Cristo, a garantia de que nós também seremos ressuscitados por Ele no último dia. E a vitória de Cristo sobre a morte, então, é a nossa vitória, é a vitória de todos aqueles que creem e que reconhecem que há vida em Jesus, de todos aqueles que o recebem como Senhor, de todos aqueles que o recebem como Salvador de suas vidas. Então a Páscoa, ela fala do Cristo vencedor, do Cristo que em breve virá para nos levar, para vivermos eternamente com Ele. E esta é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da vida, essa é a mensagem da esperança, da vida, da esperança que vence o mal, do bem trazido pelo próprio Deus, que vence o mal, que triunfa sobre o mal, que triunfa sobre a morte e que oferece vida a todos aqueles que o recebem e que o aceitam. E esta mensagem ela precisa ser vivida e precisa estar bem presente, de forma bem clara nos nossos corações e nas nossas mentes.
mentes. Nós precisamos ter isso nas nossas mentes. Precisamos ter em nossas mentes essa esperança e essa certeza de que Jesus venceu a morte para que também nós pudéssemos vencê-la através dele. E nesse tempo de sofrimento, nós temos aqui uma mensagem bem importante, bem oportuna, uma mensagem para gravar em nossas mentes e nos nossos corações, agora em 2021, essa mensagem importante, porque nesse tempo de sofrimento, nós não estamos sozinhos. Então é importante nós termos isso na nossa mente, pois o Cristo vivo está presente entre nós. O Cristo vivo está caminhando conosco e se manifesta todos os dias, manifestando o seu amor e manifestando o seu cuidado diante de nós, a todos nós. O Cristo vivo está caminhando ao nosso lado. Ele caminha passo a passo nessa estrada difícil, nessa estrada da vida e nesse diálogo da caminhada. Nessa caminhada há um diálogo, ele não caminha calado ao nosso lado, indiferente, mas ele vai caminhando ao nosso lado e vai nos guiando, e vai nos confortando, e vai nos consolando, e vai nos ensinando muitas coisas. E nessa caminhada, então, há um diálogo, mas muitas vezes nós acabamos não conseguindo ouvir ou compreender aquilo que ele está a nos dizer. Então talvez seja a hora de parar um pouco de falar, e esse é o tempo das vozes, esse é o tempo do muito falar, em que se fala e pouco se ouve, em que ouvimos muitas vozes falando ao mesmo tempo, mas talvez esse seja o tempo de parar um pouco, parar de falar, parar de reclamar, para ouvirmos melhor, ouvirmos aquilo que ele nos diz. Porque uma coisa é certa, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que viveu entre nós, como um de nós, morreu, ressurgiu para nos garantir a vida eterna. E esse Jesus é o Rei dos Reis, que intercede por nós junto ao Pai. Ele nos disse para não temer, porque ele não nos deixará e nem nos abandonará. E ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nisso, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e bem presente, caminhando conosco até a consumação dos séculos. Creia nisso e que Deus te abençoe. Vamos orar por esse tempo, vamos orar por esse dia, pela nossa vida, pela nossa família. Se você está triste porque hoje não pôde encontrar-se com seus familiares, não pôde fazer aquele almoço enorme com toda a sua família reunida, com todos juntos, creia e se alegre no Senhor, porque haverá um dia em que todos estaremos juntos, todos estaremos num grande banquete com o nosso Deus, estaremos todos reunidos juntos, adorando, louvando e participando desse grande banquete. E tenha certeza que nessa caminhada o Senhor vai prover, como já tem dado providência em nossas vidas, e brevemente nós estaremos num tempo melhor. Creia nisso, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse dia que é tão importante na nossa vida, um dia que nós podemos nos alegrar, um dia que nós podemos comemorar, um dia que nós podemos refletir, Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós, na importância do sacrifício feito por ti na cruz em nosso lugar, e na grande importância da ressurreição, que é a prova de que nós também temos vida em ti, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus da vida, o Deus da vida que se deu e que deu a vida por cada um de nós. Abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, essa pessoa que agora talvez esteja triste por causa dos acontecimentos, por causa das situações, talvez porque esteja sozinho, mas, Senhor, que ele possa entender, que ela possa compreender que nós não estamos sozinhos, pois o Senhor que ressuscitou, que venceu a morte, caminha ao nosso lado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa e um ótimo domingo com Jesus.